A primeira é como é seu trabalho no dia a dia, sua rotina? Pronto. Eu faço mestrado, né? E eu faço mestrado lá na Fiocruz. E o mestrado ele tem um caráter assim, tanto de formação acadêmica como também de uma formação profissional. Então a rotina ela acaba sendo um pouco diferente a depender da sua pesquisa, a depender do fato de você estar pegando ou não disciplina. Isso acaba mudando um pouco. Eu acho que dentro da pesquisa não tem uma rotina muito assim certinha, muito bem estabelecida. Mas o que acontece comigo no momento? Eu estou pegando algumas disciplinas, então acho que de forma geral, na verdade, um aluno de pós-graduação passa em algum momento por isso, de pegar as disciplinas e ter que conciliar com fazer experimentos, que é o que está acontecendo comigo. É uma rotina que eu digo assim, é uma rotina cansativa, realmente, porque você precisa dar conta de fazer atividades da disciplina, estudar para a prova, estudar os artigos que o próprio grupo que você está inserido acaba discutindo, geralmente toda semana ou a cada 15 dias. Estudar os artigos diariamente daquilo que você trabalha, fazer prova, enfim. Então, você precisa conciliar isso também com o fato de dar esse andamento aí aos seus experimentos. E aí, o que a gente faz além de pegar disciplinas, é fazer esses experimentos. No meu caso, eu trabalho com biologia molecular. Então, o que eu estou fazendo no momento é fazendo a extração de RNA de sangue total. E eu pego esse RNA que vai ser extraído para fazer, né, para aplicar a técnica aí do RT-PCR, do PCR em tempo real. E eu vou fazer isso para avaliar a análise de expressão gênica de pacientes com tuberculose. Então, tem dias que a minha rotina ela acaba sendo um pouco mais tranquila, que eu só vou para as aulas, assisto às aulas, depois estudo em casa, mas tem dias que eu me programo para poder fazer um experimento, então eu vou, assisto as disciplinas, depois passo o resto do dia na Fiocruz fazendo esses experimentos, fora a demanda de laboratório que acaba sendo comum, né, assim, preparar reagentes que é de uso comum, isso todo mundo precisa fazer em algum momento no laboratório, isso acaba requerendo um tempo também. Mas, de forma geral, é assim, é essa rotina realmente meio louca, meio, né, corrida, mas que a gente consegue dar conta. Pronto. A segunda pergunta. Quais as dificuldades que você encontra seguindo a área, como a ignorância de algumas pessoas sobre a área, porque não é uma área tão conhecida, não é um trabalho muito conhecido, ou então talvez das pessoas duvidarem da sua capacidade, porque você não é uma médica ou alguma coisa assim. Isso aí é realmente um pouco complicado. Eu acho que a biomedicina, no geral, passa por isso. Independente da área que a pessoa sai habilitada, eu acho que ela passa por isso em algum momento, né? Porque, querendo ou não, a biomedicina é um curso mais novo, né? Quando a gente compara com os outros cursos da área da saúde. Então, as pessoas elas não têm um conhecimento de fato do que um biomédico pode fazer, do que um biomédico faz, e da importância do biomédico. E já passei inúmeras vezes, desde quando eu escolhi fazer biomedicina, durante o curso, depois do curso, mas o que é que você faz? Mas então, por que você foi fazer biomedicina se você podia fazer, por exemplo, farmácia? As pessoas realmente acham que são coisas parecidas, e na verdade não são, né? Cada um tá ali fazendo um pouquinho. É um pouco complicado lidar com isso, porque você precisa tentar explicar a importância da sua profissão, e deixando muito claro que a sua profissão é tão importante quanto as outras, né? Não tem uma profissão mais importante do que as outras. Sim. Então eu tive um pouco de dificuldade com isso, principalmente na época da graduação, porque ninguém entendia o que era a biomedicina e eu acabava sofrendo um pouco com isso. Na área da pesquisa já é um pouco diferente, por incrível que pareça. O biomédico dentro da área da pesquisa, ele já tem um reconhecimento maior. Pelo menos, pelo que eu vejo assim lá na Fiocruz, em todos os grupos de pesquisa tem pelo menos uns 3 biomédicos. Tem muito biomédico na área da pesquisa. Então acaba que eu acho que dentro da área em si já se tornou comum, né, profissionais biomédicos trabalhando. Sim. Mas a área da pesquisa por si só, ela já é uma área também assim que também fica o que você faz, o que a área da pesquisa faz de fato. Então, a gente tem que ir lidando com essas coisas, tentando explicar realmente a importância da nossa profissão, e tentando mostrar que todas as profissões da área da saúde, elas são Sim. importantes, né? Mas é um pouco frustrante às vezes, eu não minto não, um pouco frustrante. Agora a terceira pergunta. Que qualidades humanas você acha que um biomédico deveria adquirir para exercer a função? Trabalho em grupo, um olhar mais humano, coisas Uhum. desse tipo. O trabalho em grupo, sem dúvidas, eu acho que é a principal qualidade, assim, a principal característica que
um profissional biomédico precisa ter, desde a faculdade, né? A gente vê isso desde a graduação. São muitas coisas que a gente faz de aula prática que precisa ser em grupo. Atividades, seminários, discussões, casos clínicos, tudo é sempre feito em grupo. E isso é muito importante, porque cada um tem com que contribuir, né? Então, eu acho que a principal qualidade realmente é saber trabalhar em grupo. É saber estar disposto a ouvir, né? Opinar, mas também ouvir. Principalmente porque, às vezes, quando você tem uma afinidade um pouco mais com a área, você tende a achar que você sabe um pouco mais dessa área do que outras pessoas. E, na verdade, não é assim. Sempre a gente tem, né? Todo mundo tem com que contribuir. Acho que talvez um outro ponto também, além da habilidade de trabalhar em grupo, para um profissional biomédico no geral, é querer estudar. Isso aí, eu acho que realmente é uma qualidade que precisa existir. Claro que tem pessoas que gostam de estudar mais do que outras, isso é extremamente normal, mas todo mundo precisa realmente ter na rotina o estudo. Porque as doenças vão aparecendo, cada dia a gente tem coisas novas, as medidas terapêuticas vão aparecendo, todos os dias nós temos coisas novas, então a gente precisa estar se atualizando, precisa estar estudando. Cada paciente é um mundo de informações diferentes, o nosso corpo acaba se comportando de formas diferentes, então assim, a gente realmente precisa estudar. Acho que é uma característica que, se eu pudesse falar para qualquer pessoa, assim, o que é que eu preciso? Estuda, sabe? Até porque quando a gente estuda, a gente se esforça, a gente consegue, né, entender aquilo ali. Então, acho que a principal é saber trabalhar em grupo, estudar e talvez também ter um caráter aí, talvez mais proativo. Acho que nem todo mundo é tão proativo, e isso também é normal, mas dentro de um laboratório, por exemplo, estou falando do laboratório porque é onde eu estou inserida, e eu tenho habilitação em análises clínicas, então também foi um outro tipo de laboratório, mas eu estava no laboratório, mas assim, a gente vê o pessoal da estética, por exemplo, também precisa realmente ter esse perfil proativo, né? Precisa chegar a fazer aquilo ali, querer fazer, porque não adianta a gente fazer só aquilo que é demandado pra gente de qualquer jeito, porque a gente não vai ser um profissional realmente de qualidade. Eu acho que essas são as 3 principais características que eu penso assim no momento. Fora a questão também, né, como você tinha citado aí, de ser humano. Isso eu acho que é um ponto até importante, porque como a gente, muitas vezes, biomédico, está dentro do laboratório, não tem um contato tão grande com o paciente, a gente tende a fazer aquele trabalho de forma muito automática, muito manual, e sem pensar no que aquilo ali de fato significa. Então, se você está trabalhando com amostra biológica, é a amostra biológica de alguém, né? É uma vida que está ali por trás. Então, é saber fazer o trabalho, é olhar para aquele trabalho como com um lado mais humano mesmo, sabe? Pensar, poxa, eu estou lidando com vidas. E principalmente quando você está tratando ali pessoalmente também, né, com aqueles pacientes. É ter um olhar diferenciado, é ter uma fala diferenciada para que a pessoa se sinta acolhida e confie no profissional. Acho que isso é muito importante. Certo. Quarta pergunta. Como é trabalhar na área de pesquisa e saúde tendo pouco investimento por parte do governo? Essa pergunta é uma das que mais dói, assim, porque a gente sabe que no Brasil, e principalmente atualmente, a gente não tem o investimento que a gente deveria ter. E não adianta, pesquisa sem investimento não vai para frente. Porque tudo é muito caro dentro da área da pesquisa. Tudo é muito caro. Um reagente é caro, um equipamento é caro. Você manter rotinas de coleta de amostra é caro. Então é tudo muito caro. E é caro num nível que não tem como sair do bolso do pesquisador, né? São coisas realmente muito inviáveis para que cada um banque aquilo ali. Então, precisa de investimento. Se não tiver investimento, atrasa a pesquisa. E aí, a população acaba tendo um atraso de melhoria mesmo, né, de saúde no geral. Porque se a pesquisa está demorando, os resultados vão demorar, logo as medidas terapêuticas vão demorar. Então, a gente realmente precisa de investimento. Eu acho que essa é talvez uma das maiores dificuldades que qualquer pesquisador em qualquer área acaba enfrentando, é a falta de investimento. Tem épocas que a pesquisa está mais reconhecida aqui, né? Tem épocas que está mais em alta e aí o investimento está um pouco maior, mas tem épocas que não, e isso realmente acaba atrapalhando todo o desempenho da pesquisa. Então, a pesquisa ela precisa, sim, de um investimento maior, porque se não tiver investimento, não vai ter pesquisa, infelizmente.
Quais os conselhos que você daria para os estudantes do curso e para quem quer seguir a área de pesquisa, de imunologia? Bom, eu acho que, independente da área, como eu disse, é querer estudar, é Uhum. realmente se dedicar a estudar. Eu acho que é o principal conselho assim, que eu daria, é foca nos estudos, porque se você estuda, você vai conseguir, né, ter um sucesso naquilo e fazer o trabalho muito bem feito. E participar, eu sempre tento dar esse conselho, porque foi o que eu tentei fazer durante a minha graduação toda, foi participar do máximo de atividades extracurricular que eu pude. Uhum. Então, monitoria voluntária, eu acho extremamente importante. A monitoria foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Foi quando eu entendi o que eu queria, além de me conhecer melhor, eu pude ter esse contato, assim, com a docência. Então, você saber, poxa, será que eu tenho a aptidão para dar aula? Uhum. Você acaba estudando mais quando você é monitor também, né, para poder tentar dar esse auxílio aos alunos. Então, acho que a monitoria voluntária é algo de fundamental importância para ser feito. Iniciação científica, para quem quer ir para a área da pesquisa, principalmente, fazer iniciação científica é muito importante, ter esse contato com a área da pesquisa antes mesmo de entrar no mestrado, por exemplo, de entrar no doutorado. Então, fazer iniciação científica. Estagiar, né? Quem quer, por exemplo, trabalhar com análises clínicas, se puder estagiar antes, Uhum. já vai chegar ali naquele período final da graduação com estágio curricular, aquele estágio obrigatório, já vai ter um conhecimento maior, já vai ter uma prática maior. E a gente sabe que a gente tem as aulas práticas na faculdade, mas assim, não é como a gente gostaria de ter, porque infelizmente a gente não tem tempo para isso, né? Tem muita teoria para ser dada e a gente acaba não tendo tanta prática como a gente queria. Então, acho que fazer todas essas atividades fora do que é realmente obrigatório ali é de fundamental importância. Se eu pudesse dar um conselho, era faça essas atividades, porque vale muito a pena. Liga acadêmica, Uhum. grupo de estudo, sempre tenham que contribuir. Se puder participar de tudo, participa de tudo, porque vale muito a pena. E para a última pergunta. Como profissional atuante na área, quais as expectativas para a área nos próximos anos de pesquisa de imunologia? Você acha que ainda tem potencial de crescimento ou já foi explorado em todos os aspectos? Eu acho que tem potencial de crescimento com certeza, principalmente a imunologia que você citou aí, Uhum. porque a gente vê, né, o cenário atual que a gente tem aí de pandemia. Nossa, a imunologia foi extremamente importante, foi uma linha que as pessoas estudaram muito, entender como é que o vírus se comportava, por que tem pessoas que têm uma resposta, outras têm outra, o Uhum. desenvolvimento de vacina. Então, por mais que a gente já tenha um conhecimento muito bom de imunologia, os artigos em imunologia são publicados assim a rodo, são muitos artigos, mas a imunologia é uma área que sempre tem o que explorar, principalmente porque as doenças acabam sendo novas. Uhum. Muitas vezes a gente vê mecanismos de resistência, por exemplo. Isso acontece muito com as infecções aí bacterianas. As bactérias acabam tendo mecanismos de resistência, por exemplo. A gente precisa realmente entender esses mecanismos, entender como é que aquele patógeno ele acaba como é que é a ação dele dentro do nosso sistema imunológico, o Uhum. que é que acontece. Então, eu acho que sempre tem o que explorar. Eu acho que vai continuar crescendo muito. Acho que não parou por aí, não. E quem quiser, por exemplo, ir inclusive né, para a área da imunologia, é um mundo assim que tem muita coisa a ser explorada, muita coisa. Desenvolvimento de vacina, entender como é a resposta imunológica frente a algum patógeno, estudar o câncer mesmo, né? A gente tem aí tantos estudos de câncer e tem tantas coisas ainda para serem exploradas. Tudo isso envolve imunologia. Eu brinco que tudo acaba em imunologia. Tudo acaba em imunologia. Porque né, o que seríamos nós se não fosse o nosso Sim, sistema imunológico? Então, eu acho que tem muito a ser explorado ainda. Muita coisa a ser explorada. tá bom. Foi isso a entrevista. Obrigada, muito, muito, muito obrigada por participar, por compartilhar com a gente que está no começo do curso ainda, né? Para a gente conhecer mais, para a gente poder saber como é mais para frente do curso, para a gente poder se identificar, talvez, e com essas dicas de participar de monitoria, participar de liga, para que a gente encontre uma área que a gente possa atuar e que a gente possa fazer isso com excelência para ajudar e crescer mais no conhecimento. Com certeza. Com certeza. Vou... Muito obrigada pelo convite. Ai,